Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amados irmãos e irmãs, nesta segunda-feira da 22ª semana do Tempo Comum, vamos abrir os nossos corações para colocá-la em prática a palavra de Deus. E assim, uma vez vivenciando esta palavra, nos tornamos íntimos de Deus e teremos as alegrias dos céus a cada instante da nossa vida. O evangelho desta segunda-feira, o evangelho de São Lucas, capítulo 4, versículo 16 ao versículo 30. Naquele tempo veio Jesus à cidade de Nazaré, onde se tinha criado. Conforme seu costume, entrou na sinagoga no sábado e levantou-se para fazer a leitura. Deram-lhe o livro do profeta Isaías. Abrindo o livro, Jesus achou a passagem em que está escrito: O Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me consagrou com unção para anunciar a boa nova aos pobres. Enviou-me para proclamar a libertação aos cativos e aos cegos a recuperação da vista, para libertar os oprimidos e para proclamar um ano da graça do Senhor. Depois fechou o livro, entregou ao ajudante e sentou-se. Todos os que estavam na sinagoga tinham os olhos fixos nele. Então começou a dizer-lhes: Hoje se cumpriu esta passagem da Escritura que acabastes de ouvir. Todos davam testemunho a seu respeito, admirados com as palavras cheias de encanto que saíam de sua boca, e diziam: Não é este o filho de José? Jesus, porém, disse: Sem dúvida, vós me repetireis o provérbio: Médico, cura-te a ti mesmo. Fazem também aqui em tua terra tudo o que ouvimos dizer que fizestes em Cafarnaum. E acrescentou: Em verdade eu vos digo que nenhum profeta é bem recebido em sua pátria. De fato, eu vos digo, no tempo do profeta Elias, quando não choveu, durante 3 anos e 6 meses, houve grande fome em toda a região. Havia muitas viúvas em Israel. No entanto, a nenhuma delas foi enviado Elias, senão a uma viúva que vivia em Sarapata, na Sidônia. E no tempo do profeta Eliseu, havia muitos leprosos em Israel. Contudo, nenhum deles foi curado, mas sim Naamã, o sírio. Quando ouviram estas palavras de Jesus, todos na sinagoga ficaram furiosos e levantaram-se e expulsaram da cidade. Levaram-no até ao alto do monte sobre o qual a cidade estava construída, com a intenção de lançá-lo no precipício. Jesus, porém, passando pelo meio deles, continuou o seu caminho. Palavra da salvação. Amados irmãos e irmãs, olhamos muito bem nesta segunda-feira esta passagem linda deste evangelho. Jesus, que de fato entra nas sinagogas no dia de sábado e entregaram para ele o livro do profeta Isaías. E assim ele abre a passagem dizendo verdadeiramente pela profecia de Isaías qual era, sobretudo, a mensagem que o Filho de Deus teria que deixar no mundo, a conduta dele, qual era a vontade de Deus. E Jesus estava ali na cidade de Nazaré, onde se tinha criado, nascido, vivenciados. E assim Jesus vai mostrar na passagem que o Espírito do Senhor estava sobre ele. E assim ele foi consagrado com a unção para anunciar a boa nova, a boa nova aos pobres, proclamar a libertação aos cativos, devolver a visão aos cegos, libertar os oprimidos e proclamar o ano da graça do Senhor. E ali na sinagoga, todos tinham os olhos fixos nele. Que nós possamos fixar o nosso olhar
para o nosso Senhor Jesus Cristo, não perder nenhum momento sequer, e assim estarmos prontos para o seguimento do nosso Senhor Jesus Cristo. E Jesus vai dizer àquele povo: hoje se cumpriu todas as Escrituras. E assim todos davam testemunha a respeito, admirados com as palavras cheias de encanto que saíram da boca de Jesus. Será que nós também admiramos com a palavra de Deus? Será que nós colocamos em prática? Ou até então nós expulsamos Jesus como nos mostrou o Evangelho, que Jesus foi expulso por demonstrar sobretudo o que aconteceu no tempo do profeta Elias, no tempo do profeta Eliseu, que lá havia muitas viúvas, porém não acreditavam na palavra de Deus, nenhuma delas recebeu a graça, a não ser a viúva de Sarapata, que morava em Sodônia, que assim entregou a sua vida, como houve também em Israel vários leprosos no tempo de Eliseu, e ali nenhum recebeu a graça de Deus, a não ser Naamã, o sírio, porque acreditou. E assim todos ali ficaram furiosos, porque Jesus dizia a verdade: nenhum profeta é estimado na sua pátria, é amado. Quantas vezes nós apedrejamos as pessoas dos nossos lugares, porque não acreditamos, e assim dizemos: não é filho de fulano, aonde ele encontrou tantas sabedorias assim, e nós reduzimos as pessoas ao nada. Jesus foi expulso de sua terra, saiu entre eles, furiosos que estavam, por Jesus dizer a verdade, e sendo assim, Jesus saiu, mas continuou o seu caminho, continuou sobretudo anunciando a boa nova, proclamando o ano de graça do Senhor, vivenciando aquilo que Deus tinha proposto na sua vida. Nós devemos, amados irmãos e irmãs, não curvar a nossa decisão diante dos preceitos do mundo, diante das coisas que nos enganam. Nós devemos anunciar a boa nova, trazer vida para os outros. Veja que Jesus sabe qual é a meta dele no mundo. Ele se enche do Espírito de Deus, anuncia a boa notícia aos pobres, faz com que os escravos sejam libertados, faz com que os cegos enxerguem esta boa nova do reino dos céus, que chegou até nós e hoje nós vivenciamos, se nós também colocamos a nossa vida diante desse Deus que poderá nos dar tudo através do vosso Filho Jesus Cristo. É necessário mergulhar nos mistérios de Deus e não mergulhar nos mistérios humanos, porque o humano é frágil, o humano se acaba, porém Deus é aquele que de fato sempre vai existir na nossa vida, e nós sabemos que a vida humana se acaba por conta que não dar o mergulho neste Deus que é maravilhoso, que é fonte de vida, que é fonte de alegria. Portanto, amados irmãos e irmãs, nesta segunda-feira, último dia do mês de agosto, mês das vocações, que nós possamos analisarmos muito bem como estou diante de Deus, a minha vocação, o meu seguimento ao meu Senhor, se de fato estou respeitando o dia proclamado do Senhor, os domingos, ou apenas estou em casa mesmo dentro da pandemia, sabe para onde? Com as bebedeiras, com as festas, e nem sequer me lembro do meu Senhor, que é aquele que deu a vida por cada um de nós. Uma ótima segunda-feira, cheia de paz, de alegria e de força. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Que desça sobre todos vós a bênção do Deus Todo-Poderoso, Ele que é Pai, e Filho e Espírito Santo. Amém. Que o Cristo prevaleça em vossas vidas, e assim que cada um de vós sejam cheios do Espírito Santo e vivencie a alegria de Deus pelo anúncio da palavra do Santo Evangelho.